Vamos pedir a Deus, a Jesus e aos benfeitores que nos auxiliem e nos amparem para fazer este trabalho. E que assim seja. O tema proposto para hoje é os princípios da doutrina espírita em nossa vida. Hoje vamos analisar os 5 principais princípios da doutrina espírita. Inicialmente, podemos dizer que o espiritismo é uma filosofia que tem propostas comportamentais que não tem rituais e nem regras de comportamentos específicos. Sendo uma filosofia, é uma forma de pensar, de ver o mundo, uma forma de analisar nossa realidade, tendo como objetivo o nosso aperfeiçoamento moral. Os 5 principais princípios da doutrina espírita são: primeiro, a existência de Deus; segundo, a imortalidade da alma; terceiro, a comunicabilidade dos espíritos; quarto, a reencarnação; quinto, evolução espiritual. Num primeiro momento, vamos conceituar o que é princípio. Conforme o dicionário eletrônico Michaelis, princípio é regras de preceitos morais, modo de se comportar perante nossos atos do dia a dia, conhecimentos cognitivos e informações fundamentais que fundamentam uma seção de saberes. Diante disso, o ser humano precisa viver por princípios e não por sentimentos e emoções, pois as decisões que tomamos decidem as circunstâncias. Os bons ou maus princípios ajudam na tomada de decisões, nas escolhas que vão determinar o nosso sucesso ou fracasso em qualquer situação de nossa existência. O primeiro princípio, a existência de Deus, podemos dizer que aprendemos através dos tempos que tínhamos um Deus antropomórfico, ou seja, um senhor que estava sentado no céu, num trono que ditava as regras para a humanidade, através de seus representantes na Terra. Segundo o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, conforme a questão 1ª do Livro dos Espíritos. Já na questão 9 do Livro dos Espíritos, Kardec continua relatando que pela obra se conhece o autor. Vede a obra e procurai o autor. A obra a ser observada é o universo. E assim constatamos que Deus é único, criador do sistema solar e dos espíritos imortais. Segundo, imortalidade da alma. Antes de sermos seres humanos, filhos de nossos pais, somos, na verdade, espíritos, filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. A dualidade espírito-matéria que acompanha a história da humanidade, desde os egípcios aos nossos dias atuais, está presente em todas as culturas. O homem primitivo já buscava uma explicação naquilo que ele não entendia, e normalmente essas explicações aconteciam no plano metafísico, ou seja, no mundo além da matéria. A imortalidade da alma é um dos pilares de todas as teorias espiritualistas e do espiritismo também. Terceiro, comunicabilidade dos espíritos. Kardec nos diz que o espírito age sobre a matéria. Não é apenas consequência, é a origem de muitos fenômenos. Conforme a questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Portanto, temos que observar que, na verdade, os espíritos exercem grande influência nos acontecimentos da nossa vida. Essa influência pode ser oculta, ou seja, sutil,
ou claramente percebida. Pode ser boa essa influência e também pode ser má. Ela pode ser fugaz ou duradoura. Não é apenas miraculoso ou sobrenatural. O quarto princípio, reencarnação. Nós espíritas acreditamos que a alma passa por muitas existências corporais, com o fim de aperfeiçoar-se, sendo a fundamentação da justiça divina, e também que todas as coisas têm uma razão de ser, e a ausência da reencarnação torna a explicação para a existência extremamente difícil, dando a entender que a vida não teria sentido. E todas as coisas acontecem por uma razão, e que as provas, as dificuldades surgem dessa necessidade do aperfeiçoamento. O quinto, a evolução espiritual. A evolução espiritual acontece no espírito. E à medida que ele se depura, ele produz alterações no mundo material, sendo uma consequência da evolução espiritual. Nós não surgimos como espírito. As mudanças começam com o princípio espiritual, sendo o primeiro impulso de alteração da matéria que deu origem ao movimento e aos processos materiais como nós conhecemos. Por trás de cada processo material, existe um processo espiritual. No momento em que esse princípio espiritual adquire um nível de materialidade, ele se transforma em espírito, que é um princípio inteligente do universo, independente, que passa a fazer escolhas, utilizando-se do livre-arbítrio que ele conquistou. À medida que o espírito evolui, chega um momento em que ele domina todas as alterações que a matéria pode proporcionar, e ele deixa de ter necessidade de reencarnar-se no mundo material. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso, em um rumo à sua perfeição. Diante dessas explicações, podemos fazer a seguinte indagação: como os princípios básicos da doutrina espírita fazem parte de nossas vidas? Podemos dizer que somos espíritos imortais criados por Deus. A partir deste pensamento, podemos analisar a realidade do ponto de vista que existe um sentido na nossa existência, ou seja, nos acontecimentos, e que Deus existe, sendo a causa inteligente do nosso universo. Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo, conforme podemos constatar na questão 21 do Livro dos Espíritos. Portanto, não há padrão superior do Criador. Criador que é o máximo do amor e o máximo da caridade, sendo a inteligência que dirige o universo. Deus, Criador de todas as coisas e também Criador dos Espíritos, que são seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material, conforme a questão 76 do Livro dos Espíritos. Assim, o espírito é a individualização do princípio inteligente, criado por Deus para povoar o universo, que nos concede a bênção da imortalidade para o nosso progresso intelecto-moral. O Espiritismo comprova a imortalidade da alma, bem como a sua individualidade através de seus princípios. Provas essas que demonstram que o túmulo não é o término da vida, e sim o final de uma existência corpórea. Podemos assim afirmar que somos espíritos imortais, criados por Deus, tendo a reencarnação um dos pilares fundamentais que tem como objetivo o progresso intelectual e moral do espírito. Os espíritos formam a humanidade desencarnada e habitam o mundo que lhe é próprio. Homens e mulheres não se desvinculam pela morte daqueles que deixaram na terra. Os dois planos, material e espiritual, agem e reagem incessantemente um sobre o outro,
que coexistem do ponto de vista material, intelectual e moral. Embora os espíritos continuem vivendo em outra dimensão, a maioria sabe que deverá retornar ao corpo de carne em determinados tempos, enquanto não atingirem a condição de espíritos perfeitos. A reencarnação é indispensável ao progresso dos espíritos, que lhes propicia existências, podendo para tanto reencarnarem tanto na Terra ou em outros mundos em nosso sistema solar, para que haja o relativo esquecimento do passado, dando assim ensejo a que os espíritos possam recomeçar uma nova existência, para superar os declínios de sua decadência moral. Com isso, esquecem-se do que foram, do que fizeram e escrevem uma nova página, ou vão reescrever aquela página que não foi muito bem escrita no livro da própria vida. A reencarnação é indispensável ao progresso dos espíritos, em contato com a matéria densa, a qual lhes oportuniza desenvolver as potencialidades latentes, porque o corpo está para o espírito como a terra está para a semente. Portanto, os espíritos colaboram com os homens sendo muito mais que uma tarefa de amor, pois estão investindo no próprio futuro. Tanto a Terra como o mundo espiritual são ao mesmo tempo um campo de causas e efeitos. No livro Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, nos esclarece que a viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro, para a nossa vitória ou nossa perda. A ninguém devemos o destino senão a nós próprios. Conforme as palavras do espírito André Luiz, podemos dizer que tudo o que semeamos na condição de desencarnados é o que vamos colher quando reencarnamos, e vice-versa. Os espíritos procuram nos auxiliar enquanto espíritos encarnados em nossa espiritualização, para que possamos desenvolver nossas tarefas, de forma que possam eles próprios, quando voltarem à Terra, encontrarem um meio no qual vivemos seja mais favorável ao seu desenvolvimento intelectual e moral. A finalidade da comunicação dos espíritos é para que os homens deixem de serem céticos, materialistas, para viverem com senso de eternidade, que a vida não se encerra no túmulo. Também eles nos auxiliam no nosso vem nos consolar os aflitos, sendo essa a que mais frequentemente ocorre, devido principalmente à incompreensão dos homens sobre o fenômeno da morte. Eles, os espíritos desencarnados, nos dão bons ou maus conselhos, conforme a nossa evolução espiritual. Eles nos transmitem as suas experiências que tiveram, tanto boas como as más, podendo, para tanto, nós escolhermos o nosso caminho. Podemos assim dizer que a semente que lançamos hoje em nossas atitudes, decisões, comportamentos, nossos hábitos, podendo eles serem positivos ou negativos, estes serão a prova concreta da colheita futura no mundo espiritual, a qual iremos colher após o desenlace carnal. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Somos espíritos imortais, para tanto é necessário que ocorra uma mudança em nossos hábitos, nossos comportamentos, em nossas atitudes, para atingirmos a divina luz do Cristo. Conforme a questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição? Mas para alcançarmos, ele continua dizendo, a perfeição,
será necessário as provas e expiações que contribuem para o aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que não estaria onde estaria a justiça. Portanto, a reencarnação é um meio inteligente que Deus nos deu de presente para a nossa evolução espiritual. Conforme o filósofo da antiguidade, Sócrates, ele nos disse assim, que é o caminho para nos conhecermos, temos que nos conhecermos, ou seja, conhece-te a ti mesmo, sendo este o começo para o nosso aprendizado. Mas também aprendemos que através da nossa comunicabilidade dos espíritos, que nos trazem suas mensagens e também trazem mensagens de nossos entes queridos, para nos acalentarem, para nos consolarem, é muito importante. Mas diante disso, através dessas mensagens, nós temos que fazer a seguinte pergunta: toda e qualquer mensagem recebida dos desencarnados, que chamamos de mortos, é confiável? A resposta está no livro dos médiuns, no capítulo da natureza das comunicações, onde Kardec nos alerta que existem comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas, sendo que nem toda mensagem dita de desencarnados são benevolentes, e também existe mensagem que os espíritos querem nos incorrer ao erro. Por que isso? E ele nos responde: porque cada ser é um. Não existe dois seres iguais. Seremos no mundo espiritual aquilo que somos no mundo físico. Portanto, a bagagem intelectual e moral se faz conforme a evolução espiritual de cada um. Concluindo, podemos dizer: somos espíritos imortais, criados pelo princípio inteligente, que através da reencarnação temos a oportunidade de nos desenvolver intelectualmente e moralmente, tendo o livre-arbítrio da tomada de decisões e sabedores que toda ação tem uma reação e toda reação tem uma causa. E essa causa terá um efeito que nos levará à angelitude ou ao abismo de nossas próprias escolhas. Assim, podemos aceitar os bons conselhos de nossos protetores ou, portanto, nos iludirmos com conselhos alegóricos ou fantasiosos de espíritos obsessores que querem nossa derrocada. Através dos estudos e reflexões na aplicabilidade da codificação da doutrina espírita, codificada pelo educador Allan Kardec, temos a capacidade de discernir o que é bom, o que é ruim, tendo como modelo e guia Jesus. Conforme Victor Hugo, que foi um poeta, dramaturgo e estadista francês, disse o seguinte sobre princípio: mude suas opiniões, mantenha seus princípios, troque suas folhas, mantenha suas raízes. E que assim seja.